Olá, galera tricolor! Hoje iremos falar da paciência do Fluminense em lidar com o comportamento do Marcelo e o dia a dia dos bastidores em seu ciclo no clube. Bastidores. Marcelo estica a corda no dia a dia e jogadores apoiam o Fluminense e Mano em rescisão. Confusão foi estopim para rompimento, mas relação com Mano já era turbulenta. Houve críticas ao nível de comprometimento, ausência como visitante e fama de reclamão. Terminou, de forma abrupta, a segunda passagem de Marcelo no Fluminense. Menos de 24 horas separaram o desentendimento público com Mano Menezes no Maracanã do anúncio da rescisão do ídolo em comum acordo com o tricolor. Os bastidores da decisão da diretoria e outros detalhes sobre o cotidiano do lateral no CT Carlos Castilho. Nos acompanhem após a vinheta. Neste sábado, uma reunião entre as partes colocou em pauta a possível rescisão de Marcelo. Não foi uma decisão imediata, mas fontes ouvidas pela reportagem apontaram ao longo do dia que a tendência era pelo fim do vínculo. O clima ruim, resultado direto da confusão com Mano, teria deixado o Fluminense sem alternativas para além do rompimento do contrato. O lateral reclamou de toques de Mano em seu braço, com alegações de que o técnico queria fazer média com a torcida. Foi a gota d'água, e o anúncio veio no início da tarde. Líderes do time abordaram membros da diretoria dizendo que apoiavam a decisão. O nível de comprometimento de Marcelo, em meio ao momento delicado do Fluminense, na luta contra o Z4 do brasileiro, voltou a ser citado. Houve manifestações públicas de apoio ao jogador, mas nos bastidores o cenário era outro, com críticas ao camisa 12. O respeito à carreira de Marcelo não desapareceu. Pelo contrário, ainda há um reconhecimento muito forte em relação ao tamanho da idolatria do jogador no Fluminense e tudo o que ele representa no futebol mundial. Mas a postura do lateral no dia a dia era motivo de queixas. Líderes do time abordaram membros da diretoria dizendo que apoiavam a decisão. O nível de comprometimento de Marcelo em meio ao momento delicado do Fluminense, na luta contra o Z4 do brasileiro, voltou a ser citado. Houve manifestações públicas de apoio ao jogador, mas nos bastidores o cenário era outro, com críticas ao camisa 12. O respeito à carreira de Marcelo não desapareceu. Pelo contrário, ainda há um reconhecimento muito forte em relação ao tamanho da idolatria do jogador no Fluminense e tudo que ele representa no futebol mundial. Mas a postura do lateral no dia a dia era motivo de queixas. Hoje, entende-se que muitos estão do lado de Mano Menezes, ainda que seja impossível falar em consenso em um elenco com mais de 30 jogadores. O Fluminense, por sua vez, acredita ter tomado uma decisão que agradou. O técnico está seguro de que o grupo não aguentava mais os pequenos problemas. Anteriormente, Marcelo foi visto como um jogador que interagia pouco e não era tão integrado no CT Carlos Castilho. A reportagem também ouviu queixas de que o lateral era um reclamão, que quase nunca se dava por satisfeito. Outro ponto de incômodo era a ausência de Marcelo em algumas partidas do Fluminense como visitante. Em julho, o GE publicou um levantamento sobre a diferença percentual de participação do lateral em jogos, a depender se eram no Rio de Janeiro ou não. O problema é que, neste caso, existia uma guerra de narrativas. Marcelo afirmava sentir dores, e funcionários do Fluminense tinham dificuldade em questionar o camisa 12 sem colocar sua palavra em xeque ou criar maiores problemas. Afinal, eram questões médicas. Mesmo sem ter desafetos explícitos ou problemas diretos com companheiros e funcionários, Marcelo não era dos mais benquistos no cotidiano do CT Carlos Castilho. Depois do empate por 2-2 com o Grêmio, Marcelo perdeu o início do bate-papo no vestiário por ter sido sorteado para realizar exame antidoping. Ele se despede do Fluminense com 68 jogos nesta segunda passagem pelo time profissional. Antes de seguir rumo ao Real Madrid, ele participou da temporada 2006. Desde que retornou ao Brasil, em 2023, o lateral marcou 5 gols e também deu 3 assistências. Foram 3 títulos conquistados: a Conmebol Libertadores, 2023, a Recopa Sul-Americana, 2024 e o Campeonato Carioca, 2023. Agradeço o carinho e atenção de vocês hoje. Aproveitem e curta, se inscreva e ativem o sininho para receber as notificações. Sua presença é muito importante para nós e continuar promovendo as notícias diárias sobre o nosso clube, o Fluminense. Até a próxima, abraço a todos e até logo.